Agora, imagina a seguinte cena. Uma fiscalização do Ministério do Trabalho bate à sua porta amanhã. Agora imagine que o fiscal nem precisa entrar, que do escritório dele ele já saiba de todas as irregularidades do último ano, antes mesmo de dar bom dia. Olha, pode parecer ficção científica, mas essa é a nova realidade da conformidade trabalhista e de segurança no Brasil em 2026. E não é nem mais uma questão de se isso vai acontecer, né? É uma questão de como isso já está funcionando. O que a gente tem hoje é uma combinação de novas tecnologias de fiscalização, com atualizações super críticas nas normas regulamentadoras. Isso criou um ecossistema, sabe? Um lugar onde a omissão ou o erro, bom, simplesmente não tem mais onde se esconder. É exatamente por isso que a gente está mergulhando nesse material hoje. A nossa missão aqui é usar as fontes que a gente recebeu para decodificar como a tecnologia está transformando a fiscalização, quais são as novas regras do jogo e, o mais importante, como as empresas podem navegar nesse cenário todo para se protegerem de riscos. E não são só riscos financeiros, né? Não mesmo. São financeiros, operacionais e, cada vez mais, reputacionais. Então vamos desvendar essa nova era. É isso. O que antes era visto como, sei lá, só burocracia, hoje precisa ser encarado como inteligência de negócio. É uma questão de sobrevivência e, para os mais espertos, de vantagem competitiva. Ok, vamos desempacotar isso então. A ideia de um inspetor digital é muito forte. A era da papelada, das visitas surpresa, parece que está no fim. Mas como isso funciona na prática mesmo? Como um sistema de computador sabe o que acontece no chão de fábrica? Olha, o que é fascinante aqui é a arquitetura por trás disso. O coração de tudo é o e-social. Muitas empresas ainda olham para ele como, uma obrigação, um sistema para enviar dados e pronto. Mas a gente precisa pensar nele como um cérebro central, sabe? Um grande hub que não só armazena, mas integra e cruza informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, e tudo em tempo real. Então, quer dizer, cada pedacinho de informação que é enviado, por menor que pareça, ele não fica solto, isolado. Não mesmo. Ele se conecta com um universo de outros dados, é isso? Exatamente. E a ferramenta que faz essa caça às inconsistências é a malha fiscal digital, a MFD. Uma das nossas fontes, do IBRAP, dá um exemplo perfeito disso com a questão do ruído no ambiente de trabalho. É um caso clássico. Ruído, certo. Assim, a empresa vai lá, preenche o evento S2240 no e-social e informa que um funcionário está exposto a um nível de ruído acima de 85 decibéis. Ok, uma informação padrão de segurança do trabalho, um dado técnico que antigamente ficaria num laudo dentro de uma gaveta. Só que agora essa gaveta é digital. E transparente. O sistema pega essa informação e, de forma automática, envia para o que a gente pode chamar de Departamento Financeiro do Governo, a DCTF Web. A DCTF Web é onde se declaram os débitos tributários, certo? Isso. E aí o sistema faz uma pergunta bem simples. Ok, a empresa admitiu que existe um risco elevado aqui, ela pagou o imposto correspondente a esse risco? E que imposto seria esse nesse caso? É o adicional de 6% sobre o GILRAT. Pensa no GILRAT como um seguro obrigatório que a empresa paga para cobrir acidentes e doenças do trabalho. Se o sistema vê que a empresa admite um risco alto, como o ruído, ele espera ver o pagamento desse seguro correspondente. Se o pagamento não está lá, um alarme soa. Imediatamente. Um alarme soa na malha fiscal. O fiscal é notificado sem precisar levantar da cadeira. Espere um pouco. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a empresa pode argumentar, mas eu forneci o protetor auricular, o melhor do mercado, o risco está controlado. Isso não conta. Essa é a objeção que 9 em cada 10 empresas fazem, e é aí que mora o perigo. Do ponto de vista da segurança do trabalho, o IPI é fundamental, claro, mas para a Receita Federal, e isso é baseado num ato declaratório interpretativo de 2019, e principalmente no tema 555 do STF, a lógica é outra. A interpretação é clara. Para fins tributários, o fornecimento do EPI não neutraliza o risco. Como assim? A exposição ao agente nocivo ainda existe, mesmo que atenuado, entende? E, portanto, o adicional é devido. Nossa, então
O que a gente está dizendo é que uma empresa pode estar 100% em dia com as obrigações de segurança, fornecendo EPI, fazendo medições, mas do ponto de vista tributário ela ainda está irregular. E é exatamente essa brecha que o sistema pega. Precisamente. É uma desconexão entre a gestão de SST e a gestão tributária que o sistema agora expõe de forma implacável. E essa mesma lógica de cruzamento de dados, como aponta a fonte da RZ3, se aplica a dezenas de outros erros comuns. Por exemplo, Inconsistências entre a data de admissão e o início do pagamento, verbas rescisórias calculadas com 1 centavo de diferença, ou até o envio do evento de fechamento mensal, o S1299, um dia fora do prazo. O sistema pega tudo. mas isso me levanta uma questão: se o sistema é tão automatizado, ele não seria frágil? E se a empresa simplesmente, sei lá, mentir no evento S2240 e disser que não há ruído quando na verdade há? O sistema tem como verificar a realidade do chão de fábrica? Ótima pergunta. A resposta está no cruzamento de dados. A empresa pode até omitir a informação no S2240, mas e o ASO? O Atestado de Saúde Ocupacional, que é enviado em outro evento, o S2220? Certo. Se o médico do trabalho solicitar uma audiometria para aquele funcionário, o sistema pode cruzar essa informação e perguntar: ué, por que um exame de audição está sendo feito se não há exposição a ruído? Ele também pode cruzar com dados de laudos antigos, notas fiscais de compra de protetores auriculares. A teia de informações é tão densa que mentir se torna uma estratégia de altíssimo risco. Entendi. A fiscalização implacável que a gente descreveu só funciona porque ela tem alvos muito claros. E esses alvos estão sendo redefinidos agora mesmo, com as mudanças nas normas regulamentadoras, certo? A tecnologia é a arma, mas as NRs são um manual de instruções de o que procurar. Perfeita analogia. E se a gente fala de um novo manual, a grande mudança de capítulo, sem dúvida, vem da NR01, que trata do gerenciamento de riscos ocupacionais. Ela introduz um conceito que, olha, muitas empresas ainda não sabem como lidar. E o que há de tão transformador nela? Pela primeira vez na história da legislação brasileira, a norma exige de forma explícita e obrigatória a inclusão dos fatores de risco psicossociais no PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Psicossociais. Sim, não é mais uma sugestão ou uma boa prática. É obrigatório. Isso é uma mudança de paradigma. A saúde no trabalho agora é oficialmente sobre corpo e mente. A gente está falando de mapear e criar planos de ação para estresse, assédio moral, burnout, ambiente de trabalho tóxicos. Exatamente. Tudo isso passa a ser uma obrigação legal, auditável e fiscalizável. E tem um prazo final para essa adequação que está se aproximando perigosamente. 26 de maio de 2026. Está perto. A urgência é real. Uma das fontes que a gente analisou, do canal de denúncias, traz um dado que deveria tirar o sono de qualquer gestor. Só em 2024, mais de 472 mil brasileiros se afastaram do trabalho por transtornos mentais. Quase 500 mil de pessoas. É um aumento de 68%. Nossa, esse número é assustador. Ele transforma o risco psicossocial de um conceito abstrato de RH para um risco financeiro e operacional concreto. É a principal causa de afastamento hoje. Sem dúvida. Não é mais uma questão de se uma empresa vai ter problemas com isso, mas de quando e como ela está preparada para gerenciar esse risco que já está presente. E além dessa grande mudança na NR01, as fontes também destacam outras atualizações bem práticas, né? Do dia a dia. Sim, a fonte da Nextcom detalha algumas bem críticas, né? Na NR12, sobre segurança em máquinas e equipamentos, a mensagem é bem direta. O prazo acabou. Desde 2 de janeiro de 2025, a adequação de máquinas usadas é integral e imediata. Não existe mais período de adaptação. Ou a máquina está segura ou ela não pode operar. Simples assim. E sobre os equipamentos de proteção individual, os EPIs? Eu vi que tem mudança na NR06 também. Tem, e é uma mudança sutil, mas com um impacto gigantesco na cadeia de suprimentos. A partir de 16 de julho de 2025, cada fabricante ou importador
precisa ter o seu próprio certificado de aprovação, o famoso CA. Ah, então acabou aquela prática de... De emprestar o que é de outro fornecedor. Exato, mesmo que o produto seja idêntico. Uau, então a rastreabilidade dos EPIs vai aumentar absurdamente. Isso muda tudo para os gestores de compra e para a qualidade do que chega na mão do trabalhador. É o fim de uma brecha importante. É o fim de uma zona cinzenta que gerava muita confusão e, por vezes, produtos de qualidade duvidosa no mercado. E só para mostrar que o sistema não é inflexível, na NR18 da construção civil, a exigência de cabines climatizadas em certas máquinas foi adiada para 2026. Certo. Isso mostra que há espaço para planejamento, mas a direção é uma só. Mais segurança, mais controle e mais responsabilidade. Com um cenário desses, com um fiscal digital onisciente e regras cada vez mais complexas e abrangentes, agir de forma reativa, apagando incêndios, parece ser a receita para o desastre. É aqui que o material que a gente analisou introduz o conceito de auditoria trabalhista preventiva. O que isso significa na prática, além de um nome que soa caro e complicado? É bem menos complicado do que parece e, na verdade, muito mais estratégico. A auditoria preventiva é o exato oposto de esperar o fiscal bater na porta. É uma análise proativa, sistemática, de todos os processos da empresa. Pensa nisso como um check-up de saúde completo, mas focado nas relações de trabalho, sabe? Um check-up. Gostei da analogia. O objetivo é encontrar e corrigir as vulnerabilidades antes que elas virem multas ou processos judiciais. E como esse check-up funciona? Qual o passo a passo? A fonte do estudo Estratégia descreve um processo bem lógico. Começa com um planejamento, definindo o escopo, vamos auditar qual setor, qual período de tempo. Depois vem a coleta de dados. Imagino que essa já seja a parte onde muitas empresas tropeçam só na organização da papelada. Contratos, registros de ponto, folhas de pagamento, fichas de EPI. Exato. Mas o verdadeiro pulo do gato, o que diferencia uma auditoria de verdade de uma simples organização de documentos, está na terceira etapa, a análise e as entrevistas. Ah, as entrevistas. É aqui que se cruza o que está no papel com o que acontece na realidade. Os auditores conversam com gestores e principalmente com os colaboradores no chão de fábrica. É aí que se descobre a diferença entre a política escrita, linda e moldurada na parede, e a prática do dia a dia, né? Precisamente. É aí que se descobre que a instrução é fazer uma pausa, mas a meta de produção não permite. Ou que o EPI foi entregue, mas não há treinamento sobre como usá-lo corretamente. Na sua visão, onde costuma estar a maior falha? Na documentação, que muitas vezes é falha, ou na cultura do dia a dia, que simplesmente ignora o que está no papel? É uma ótima pergunta. Pela minha experiência, a documentação pode até ser arrumada para uma fiscalização, mas a cultura é muito mais difícil de mascarar. É na conversa, na observação, que os maiores riscos aparecem. Aquele jeitinho que todo mundo dá para facilitar o trabalho costuma ser a origem dos maiores passivos. De ação concreto, com prazos, responsáveis, metas. A fonte da Muller & Pray traz um checklist que ilustra bem o nível de detalhe. O controle de jornada tem marcações britânicas, todas iguais. As horas extras estão sendo pagas com os reflexos corretos em férias e 13º. A documentação da CIPA está em dia. É um pente fino. É um pente fino que, no fim das contas, reforça uma máxima. Investir em prevenção custa muito, muito menos do que remediar o problema com uma multa ou uma condenação judicial. Ok, o caminho da prevenção tá claro, mas vamos ser diretos. Para quem ainda acha que isso é exagero ou que, sempre foi feito assim e nunca deu problema. O que acontece quando as coisas dão errado? Quais são as verdadeiras consequências da não conformidade nesse novo cenário? As consequências formam uma cascata de problemas, que vai muito além da multa que a maioria imagina. E por falar em multas, a fonte da Metadados aponta uma mudança crucial. É a portaria MTE 1131 de 2025. Ela não só reajustou valores, mas, e este é o ponto-chave, revogou a possibilidade de descontos por correção espontânea. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a margem para erro acabou.
Antes, uma empresa notificada podia corrigir o erro rapidamente e pedir um desconto grande na multa. Era um incentivo à correção. Agora, a mensagem do governo é clara: errou, pagou. A única via aceitável é a prevenção. Não tem mais benefício em agir reativamente. A tolerância acabou, mas as consequências não são só financeiras, como você disse. O que mais está em jogo? A fonte da Climec lista uma série de coisas que podem ser ainda mais devastadoras. A primeira é a interdição. Interdição da fábrica? Isso. Um fiscal, ao constatar um risco grave e iminente à saúde ou segurança, pode paralisar um equipamento, um setor ou a empresa inteira. Agora imagina o prejuízo de uma linha de produção parada por dias ou semanas. Isso pode quebrar uma empresa. Exatamente. E se, no pior cenário, um acidente acontecer? Aí o problema aumenta. Aí a cascata fica ainda mais perigosa. Entra em cena a ação regressiva do INSS. Se fica comprovado que o acidente ocorreu por negligência da empresa, o INSS paga o benefício ao trabalhador, mas depois entra com uma ação judicial para cobrar da empresa cada centavo gasto. E estamos falando de valores que podem ser milionários, em caso de invalidez permanente. Com certeza. Então não é só o CNPJ que está em risco, é o CPF do gestor também, imagino. Exato. E isso nos leva à responsabilização criminal. Em acidentes graves ou fatais, diretores, gerentes, supervisores, todos podem responder criminalmente por homicídio culposo ou lesão corporal. E por último, mas não menos importante, vem o dano reputacional. Uma empresa vista como insegura perde credibilidade com clientes, tem dificuldades em licitações e, hoje em dia, sofre para atrair e reter talentos. A reputação é um ativo valiosíssimo. Sem dúvida. É um cenário complexo. E se uma empresa for autuada, existe um caminho para se defender? Sim, o direito à defesa existe, como menciona a fonte da JusDocs, mas é crucial entender que é um jogo rápido e técnico. O prazo é curtíssimo, geralmente 10 dias, e a defesa precisa ser robusta, com provas, com fundamentação jurídica e técnica. Não adianta um simples vamos corrigir. É preciso provar que a infração não ocorreu. É uma batalha difícil de vencer depois que o erro já foi detectado. Muito difícil. O que tudo isso nos mostra, então, é uma transição gigantesca. A gente está saindo de um modelo de conformidade reativa, de apagar incêndios, para uma necessidade de gestão de risco proativa, inteligente e totalmente integrada à tecnologia. A segurança do trabalho deixa de ser um departamento isolado para se tornar uma estratégia central do negócio. Perfeito. E se a gente conectar todos os pontos, a tecnologia é ao mesmo tempo o grande desafio, com essa fiscalização automatizada e implacável, e também a grande aliada. As mesmas ferramentas de coleta e análise de dados que o fisco usa podem e devem ser usadas internamente para as auditorias preventivas, para as análises preditivas. E olhando para frente, qual é a próxima fronteira disso tudo? Uma das fontes da DS Engenharia aponta tendências que já estão virando realidade. A gente está caminhando para laudos técnicos registrados em blockchain. Blockchain. Sim, tornando-os imutáveis e à prova de fraude. Treinamentos de segurança usando realidade virtual que simulam riscos de forma muito mais eficaz e segura que qualquer palestra. E, principalmente, o uso de dashboards de gestão que cruzam dados de SST com RH e produção em tempo real, apontando um risco de acidente antes mesmo que ele aconteça. O futuro é, inegavelmente, a gestão de segurança baseada em dados. Chegamos ao fim da nossa análise. A questão que fica, então, não é apenas como podemos evitar multas. A reflexão que esse novo cenário nos impõe talvez seja mais profunda. Como usar toda essa nova transparência e esse volume de dados não apenas para cumprir a lei, mas para construir ambientes de trabalho que sejam genuinamente mais seguros, mais saudáveis e, por consequência, mais produtivos e inovadores. Que oportunidades de melhoria estão escondidas por trás de cada uma dessas novas obrigações?